Este é os Estados Unidos, é um país, mas com duas costas totalmente diferentes. Voe de Los Angeles para Nova York e quase tudo muda. As ruas são mais estreitas, prédios mais altos, as pessoas falam, se vestem e andam de forma diferente. A cultura é simplesmente outra. Não é só que essas são cidades diferentes, elas parecem países completamente distintos. E os números confirmam isso. A densidade populacional média do Nordeste é de cerca de 1.000 pessoas por milha quadrada. Na Califórnia, é mais próxima de 250. Em Boston, a casa média foi construída em 1963. Em Seattle, em 1984. Essas não são pequenas diferenças, são lacunas geracionais. Mas por que isso acontece? Por que as duas costas dos Estados Unidos parecem tão diferentes? Por que o leste parece antigo, denso e urgente, enquanto o oeste parece espalhado, casual e novo? E, mais importante, como isso ocorreu se ambos pertencem ao mesmo país, seguem as mesmas leis federais e compartilham a cultura americana? Primeiro, precisamos reconhecer que existem várias diferenças internas em cada costa. Quero dizer, Los Angeles, São Francisco e o noroeste do Pacífico são diferentes, assim como Nova York, Charleston e Miami. Neste vídeo, comparamos principalmente o Oeste e o Nordeste, os dois polos da vida urbana americana, que parecem mostrar visões quase opostas de como uma cidade deve funcionar, e para entender por que essas regiões divergiram tanto. A linha do tempo remonta até antes da fundação dos Estados Unidos, quando os britânicos começaram a estabelecer assentamentos na América do Norte no século XVII, moldados principalmente pela busca de oportunidades econômicas e liberdade religiosa. Não é necessário detalhar por que ou como vieram, mas sim o que criaram. Veja, ao fundar um assentamento nos anos 1600, suas opções eram muito limitadas. Não existem carros, trens, eletricidade. O mais rápido que você pode se mover é a cavalo, e a maioria das pessoas nem sequer pode pagar por isso. Então tudo precisava estar a uma distância que pudesse ser percorrida a pé, mas também tinha que estar perto dos portos, já que era isso que sustentava a cidade. Por isso, os prédios eram construídos bem próximos uns dos outros, porque assim era possível aproveitar ao máximo o espaço limitado perto do porto. À medida que essas cidades cresciam, umas se expandiam sobre as outras, e o principal, as distâncias eram pequenas. Era possível viajar entre as principais cidades em dias, não semanas. Essa proximidade permitiu às colônias comunicar-se, comercializar e depois unificar-se de forma coesa. Nova York foi fundada em 1624, Boston em 1630, Newark em 1666 e Filadélfia em 1682, junto com seu plano em grade, só para citar algumas. Quando os Estados Unidos foram fundados em 1776, a costa leste, basicamente já tinha mais de 100 anos de desenvolvimento europeu. As instituições também vieram cedo. Quase imediatamente, Harvard foi fundada em 1636. Yale veio em 1701. Princeton em 1746. Tudo isso criou um tipo particular de sociedade, hierárquica, institucional e com riqueza tradicional, acumulada ao longo de gerações. O status vinha da educação, família, nome e conexões. Com o tempo e o leste mais enraizado em seus ideais, os Estados Unidos mudavam. Crescia o desejo de olhar para o oeste. Em 1803, a compra da Louisiana dobrou o tamanho dos Estados Unidos da noite para o dia. Napoleão recuperou a Espanha, mas a revolução no Haiti e a guerra com o Reino Unido fizeram com que ele focasse na Europa, não na América. Ele precisava de dinheiro rápido e ofereceu todo o território aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares, cerca de 4 centavos por acre. Os Estados Unidos adquiriram 828 mil milhas quadradas de território que se estendiam do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas e do Golfo do México até o Canadá. De repente, havia terra, uma quantidade inimaginável dela. Mas isso era só metade da história. A costa oeste ainda não era deles. Ainda. Durante a década de 1840, os britânicos ainda reivindicavam o noroeste do Pacífico. O México controlava a maior parte do sudoeste e o Texas era independente. Mas uma ideologia ganhava força, indicando que isso era só temporário, o destino manifesto. Não era uma política específica, mas uma crença de que os americanos tinham o destino divino de expandir seu território do Atlântico ao Pacífico no continente norte-americano. E assim a expansão continuou,
para o completo prejuízo dos nativos americanos. Foi nessa época que vimos a migração para a costa oeste e o início da divergência cultural em relação à costa leste. Deixe-me explicar. Era preciso um tipo específico de pessoa para ir ao oeste naquela época. Não era só mudar de cidade, mas deixar a civilização por completo. Usando as trilhas para o oeste, a jornada pelo continente era brutal. Desertos, montanhas, terreno hostil, infraestrutura mínima. Levava meses e até 10% de todos que faziam essa viagem não sobreviviam. Então, quem eram as pessoas que se mudavam, considerando tudo isso? Não eram as pessoas prósperas do leste, com bons empregos, famílias estáveis e posições confortáveis na sociedade. As pessoas que foram para o oeste eram as que tinham motivos para sair e sentiam que a ordem da costa leste não funcionava para elas. Desajustados, sonhadores, fracassados e amantes de riscos. O próprio ato de ir para o oeste filtrava um tipo específico de pessoa. Alguém mais interessado em possibilidades do que em segurança, e alguém que valorizava a tipo liberdade mais do que a estrutura. Isso se intensificou em 1848, quando descobriram ouro na serraria Sutter, Califórnia, e a notícia se espalhou, tornando-se a corrida do ouro da Califórnia. Centenas de milhares deixaram tudo para trás e foram ao oeste só com a esperança de enriquecer. Provocou a maior e mais rápida migração da história dos Estados Unidos e atraiu pessoas de vários países, criando uma sociedade multiétnica na periferia americana. Outro fator que abordaremos depois, a imigração. São Francisco passou de um assentamento de cerca de 800 pessoas em 1848 para mais de 25 mil em 1850. Quando a maioria não achou ouro, não voltou para casa. Ficou e construiu os estados com essa mentalidade. Nessa época, as fronteiras continentais dos Estados Unidos foram definidas. O Congresso os ajudou com leis para incentivar a colonização, por exemplo, o Homestead Act de 1862 concedia 160 acres de terra gratuita a qualquer americano disposto a se mudar para o oeste. Viva nela por 5 anos e faça melhorias, tornando a migração uma oportunidade subsidiada e baseada em apostas. Nesse período começou o icônico Velho Oeste. Por isso, ao comparar as culturas da costa leste e oeste, o oeste mantém mais o espírito pioneiro, de reinvenção. A postura de viver e deixar viver, criada por diferentes pessoas tentando coexistir em cidades fronteiriças, originou a conhecida tolerância e os costumes sociais relaxados da costa oeste. Foi mais ou menos nessa época que muitas cidades da costa oeste estavam sendo fundadas, em meados de 1800, mas ainda eram minúsculas. Los Angeles tinha uma população de 5.000 pessoas em 1870. Portland, 8.000, San Diego, 2.300 e Seattle, apenas 1.000. Elas ainda não tinham uma forma urbana fixa, ao contrário do plano dos comissários de Nova York de 1811, e só cresceram de fato após o início do século XX. E é aqui que chegamos à diferença no design urbano. Veja, como eu disse antes, as cidades da costa leste se desenvolveram numa época em que as cidades precisavam ser superdensas e caminháveis. Na costa oeste, as cidades puderam crescer para fora desde o início pelo transporte público, e ainda mais com a chegada dos carros. Eu sei que parece loucura dizer isso numa frase, costa oeste e transporte público, mas é verdade. Pegue o sul da Califórnia, por exemplo. Os bondes elétricos surgiram em Los Angeles em 1887 e uma década depois. Nós tínhamos a Los Angeles Pacific Railroad, um sistema de transporte público elétrico que tinha 370 quilômetros de trilhos, indo do centro de Los Angeles até Santa Mônica e South Bay. Também havia o sistema de bondes Los Angeles Railway, que começou em 1895, funcionando como um metrô, enquanto a futura companhia Pacific Electric Railway ficou conhecida como Red Cars. Conectava cidades nos condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino e Riverside. Como trem suburbano, foi o maior sistema de ferrovia elétrica do mundo nos anos 1920. Com o tempo, o uso dos trilhos diminuiu, e nessa mesma década, os carros deixaram de ser itens de luxo e se tornaram mais acessíveis. Como sabemos, o resto é história, e a cidade virou a com mais carros per capita nos Estados Unidos. Basicamente, a costa oeste ainda era flexível durante a expansão urbana, por isso as costas são tão diferentes. Quando Los Angeles se tornou uma grande cidade, uma cidade como Boston já tinha quase 300 anos de existência. A imigração também teve um papel nisso.
A costa leste foi moldada por ondas de europeus, muitos vindos pela ilha Ellis, formando cidades com bairros densos do Velho Mundo e antigas comunidades étnicas. A costa oeste, por outro lado, recebeu uma mistura diferente: migrantes mexicanos e centro-americanos, trabalhadores chineses e depois uma imigração asiática mais ampla do Pacífico, além de um fluxo internacional maior. No geral, suas cidades cresceram muito menos ligadas ao estilo europeu tradicional. Agora chegamos à economia das costas. Na costa leste, é tudo muito tradicional. Até mesmo o dinheiro antigo, bancos, finanças, pesquisa e medicina é o que domina. Mesmo na cena do entretenimento, teatro e belas artes são preferidos. Enquanto na costa oeste, vemos tecnologia, capital de risco e Hollywood dominando indústrias muito mais recentes. Claro, isso também influencia na cultura, porque as estruturas sociais e a hierarquia tradicional de poder são muito mais enraizadas na costa leste. A cultura de trabalho costuma ser assim, do vestuário à pontualidade e rigidez. Enquanto isso, muitos dirão que a cultura de trabalho no oeste é mais relaxada, menos estressante e casual. Pessoas chegando atrasadas, vestidas de qualquer jeito e relaxando no trabalho. Isso remete à ideia de que o Ocidente, colonizado por pioneiros, aventureiros e foras da lei, tem um clima de que tudo é permitido. Vale lembrar que, antes da tecnologia, a indústria cinematográfica destacou especialmente a Califórnia. É uma indústria inerentemente artística, cheia de excêntricos, caracterizada por fantasias em vez de uniformes, e que busca talento em pessoas relativamente jovens. Provavelmente desempenhou um papel importante em manter a costa oeste relativamente casual, à medida que sua dominância industrial e população faziam a transição de indústrias fronteiriças trabalhosas para indústrias mais urbanas. Isso talvez também apareça nos modos das pessoas de cada costa. Por exemplo, quando você pergunta para a maioria dos americanos sobre as pessoas da costa leste versus costa oeste, muitos vão mencionar como elas se comportam. O estereótipo comum é que a costa oeste é legal, mas não é gentil, e que a costa leste não é legal, mas é gentil. Franqueza versus passividade agressiva. Também dizem que a costa leste é mais comunitária e a costa oeste mais individualista, e que a costa leste ainda é socialmente mais conservadora do que o oeste. Mas, novamente, isso são generalizações, sem ofensa a ninguém, claro. Por fim, temos o clima. Os oceanos Atlântico e Pacífico trazem climas muito contrastantes para as duas costas. No leste, o ar quente e úmido do Golfo do México colide com o ar frio do Ártico do Canadá, e o Atlântico quente alimenta as tempestades que vão de oeste para leste. Isso causa grandes variações de temperatura, tempestades intensas e um clima que passa pelas 4 estações do ano. Na costa oeste, uma corrente fria do Pacífico vinda do Alasca mantém as temperaturas costeiras amenas. As montanhas Sierra Nevada e Cascata bloqueiam o clima extremo do continente, impedindo que chegue à costa e dando à região um clima diferente. No sul da Califórnia faz calor o ano todo, enquanto ao norte de São Francisco há inverno de verdade, com chuva, neblina e às vezes neve. No fim, as duas costas tornam os Estados Unidos o país mais forte do mundo. A região dos 3 estados e a Grande Los Angeles são, de longe, as 2 áreas metropolitanas mais ricas e populosas dos Estados Unidos, basicamente sustentando este país. Wall Street, centro financeiro global, e o Vale do Silício, polo tecnológico, são essenciais para a dominação dos Estados Unidos. Mas, qual costa você prefere? Comente abaixo e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.